Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira para o estudo bíblico. Neste mês é o mês da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, todos sabem, é o dia da Reforma. E então, nos nossos estudos, vamos dar continuidade ao estudo das missões que nós tivemos no mês passado, a missão nos Evangelhos, e vamos estudar o livro de Atos e também um pouco da história da igreja para nós entendermos como aconteceu a Reforma Protestante, tá bom? Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal da Igreja Evangélica Reformada de São Paulo. Também temos nossa página no Instagram e no Facebook. Nós vamos estudar o livro de Atos, hoje do capítulo 1 até o capítulo 7, e um pouquinho da história da igreja, ainda do período do mundo antigo, até o quarto, quinto século, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos, já nos primeiros versículos, já demonstra quem é o autor do livro. Ele fala que escreveu o primeiro livro para o Teófilo, então, relatando as coisas que Jesus Cristo fez, por isso entende-se que foi escrito pelo Lucas, porque ele também tornou-se um companheiro do apóstolo Paulo, e lá no decorrer dos escritos está citado o nome dele. O livro começa falando da ascensão de Jesus. O primeiro capítulo fala da ascensão de Jesus, da escolha de Judas, a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. Depois, no capítulo... Vou voltar aqui. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, o testemunho espiritual da igreja. Depois, no capítulo 3, tem o milagre da cura do coxo na entrada do templo, a segunda pregação de Pedro. Eu tenho dificuldade com pregação com Pedro, No capítulo 4, a prisão dos apóstolos, o testemunho agora social, da vida social da igreja, que a vida social não está desvinculada da vida espiritual, do testemunho espiritual da igreja. A oferta de Barnabé. No capítulo 5, o episódio de Ananias e Safira, os apóstolos fazem mais milagres, eles são presos à prisão dos apóstolos. No capítulo 6, a instituição da diaconia, dos diáconos na igreja, o aumento dos convertidos, depois vem a prisão de Estevão e no capítulo 7, o martírio do Estevão. Todos estão lembrados do nosso mapa. Olha, está dando para pegar aqui? Todo cristão tem que saber. Falou em Jerusalém, Judéia está no sul da Terra Santa. Samaria na região central e a Galiléia lá no norte. Jesus disse aos seus discípulos: permanecei na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos estavam em Jerusalém, e eles nunca saíram de Jerusalém, os apóstolos, O Pedro e o João foram até Samaria, mas quem saiu por toda parte foram os cristãos, os convertidos. Bom, no capítulo 1, logo no início, eu já falei, está lá o remetente, o destinatário. O remetente é Lucas, o destinatário é uma pessoa chamada Teófilo. Ele começa falando dos 40 dias que Jesus passou ensinando aos seus discípulos até ser levado aos céus. O número 40 na Bíblia é um número chave, muitas pessoas ficam assim admirados, preocupados com esse número, 40 anos, 40 dias, Mas é mesmo, é verdade sim. Depois fala da ascensão de Jesus e também a substituição, um substituto para o lugar do Judas. E a Bíblia diz que eles jogaram sorte, E tem pessoas que têm dificuldades. Como que na Bíblia tem jogo da sorte?
Não, essa palavra sorte na Bíblia quer dizer porção ou herança, uma parte que lhe cabe. Então, quando eles fazem isso, é porque eles querem uma resposta de Deus, não uma resposta dos homens. Então, eles falam isso, essa expressão, mas jogaram sorte. Mas olha, nós estamos acostumados a ouvir esse jogo da sorte, que é mais jogo de azar. Mas isso que eles fizeram não foi jogo, não foi aposta e não foi loteria. Isso aí é o que nós vemos no dia a dia. Lá no livro de Jonas também, quando os marinheiros queriam saber por causa de quem que estava vindo aquela tempestade toda, também jogaram sorte lá nos palitinhos e a sorte caiu justamente para o Jonas. E foi ele mesmo. Então essa prática era uma prática comum, quando as pessoas queriam ouvir, precisavam tomar uma decisão e eles não tinham coragem de apontar e dizer. Então eles diziam, esperavam que Deus manifestasse a sua vontade através daquela prática, tá bom? Ó, olha esse mapa aqui, tá dando para ver? Ele é o mapa do Império Romano no tempo de Cristo. Eu quero destacar aqui, ó, Jerusalém, ó, todo crente, quando você olhar o mapa bíblico, acha logo Jerusalém, tá aqui. E tem 3 setas aqui, né? Jerusalém, Cidade Santa, aqui é Roma, que é a capital do Império, né? E que está delimitado aqui, tudo o Império, é o território do Império Romano. O norte da África, aí aqui na Europa, né? Na Espanha, a Gália, vai indo, lá na Ásia, e aqui Jerusalém. Essa setinha aqui que é a Antioquia. A Antioquia, ela passou a ser o centro missionário da igreja depois de Jerusalém, que veio a perseguição e tudo mais, né? Eu já estou aqui adiantando algumas coisas. Mas olha, de novo, mais esse mapa aqui. Jerusalém é o centro. No capítulo 2, que se deu a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento, tá? Foi um som como de um vento. E a Bíblia diz que tinha pessoas em Jerusalém de várias cidades, né? Eles iam a Jerusalém por causa da festa das semanas, a festa do Pentecostes, que já acontecia desde os tempos de Moisés. O Pentecostes não é algo novo, não é do Novo Testamento, já é do Antigo Testamento. A tradução da palavra Pentecostes quer dizer 50º. Tem algumas palavras na Bíblia que não foram traduzidas. Melhor não traduzir. Essa é uma delas, né? Também Maranata, Glória, Aleluia. E a palavra Pentecostes, Penta, né? Penta quer dizer tudo que tem a ver com 5, 50, 500, tá bom? A palavra Pentecostes quer dizer 50º. Esse melhor também não traduzir. Imagine, você vai para uma igreja 50ª, não fala, as pessoas vão numa igreja pentecostal. Ou se alguém se diz que é pentecostal, ele não fala que ele é 50º, ele fala que ele é pentecostal. Precisa traduzir, tá? Então a palavra pentecostal quer dizer 50º. Os ouvintes do Pedro, naquela primeira pregação, veio de todos esses lugares. Eles eram descendentes de hebreus, sabiam falar um pouco o hebraico, o aramaico, e falavam o idioma, a língua de onde eles nasceram, onde eles viviam. Lá em Jerusalém, quando veio aquela manifestação das línguas, eles estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. E isso se deu no grande dia do Pentecostes. Por quê? Pentecostes é também chamada a festa das semanas. São 7 semanas. Né? E o último dia era o grande dia, né? Para encerrar o dia, a festa das semanas, né? O grande finale. E primeira semana, 7 dias, segunda semana, 14 dias, terceira semana, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, 4, 5, 6, 7. Então, 7 dias, 14 dias, 21, 28, 32, 42, 49, né? 7 semanas, 7 vezes 7,
49, mais um, 50. Então, o Espírito Santo desceu no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no dia que Jesus ressuscitou. Isso foi muito importante para os cristãos daquele tempo. Isso não é uma coisa explorada assim na Bíblia, mas está registrado lá, né? Que o Espírito Santo desceu ao completar-se o dia, o 50º dia, né? Que era o nome, por isso que veio o nome Pentecostes. Aquela plaquinha, vocês lembram dela? Está aí ainda, não foi tirada de lá. No dia de Pentecostes, eles estavam falando as línguas, os idiomas daquelas pessoas. Alguns acharam que eles estavam bêbados, mas o apóstolo Pedro disse, não é isso. Isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E que Deus fala, eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse dia foi naquele grande dia, o último dia da festa das semanas, né? Esses 50 dias a partir da Páscoa, tá bom? Entenda isso, né? 50 dias a partir do domingo de Páscoa. E como é que vivia a igreja? Aquela pregação de Pedro resultou em quase 3.000 conversões. E a Bíblia diz como é que eles viviam, né? Obedecendo a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, das orações. Eles tinham temor de Deus e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles criam, estavam todos unidos, tinham tudo em comum e alguns vendiam as suas propriedades e bens, os que tinham, né? Distribuíam cada um conforme a necessidade das pessoas, dos irmãos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão de casa em casa e participavam das refeições com alegria, com sinceridade, coração louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Não tinha perseguição nessa época, né? Eu só quero destacar aqui que eles iam ao templo, mas o templo de Jerusalém nunca foi da igreja. O templo sempre foi dos judeus. Eles iam lá porque eles eram judeus e eles ficavam no pátio do templo. E aquilo que eles faziam lá era uma estratégia de evangelização, porque o templo não era deles, não era da igreja. Os crentes não ficaram fazendo culto no templo de Jerusalém, não. Eles se reuniam nas casas ou nos cenáculos. Nós chegamos no capítulo 3, eles iam sempre ao templo, tinha lá um mendigo, um coxo que ficava pedindo esmola. O Pedro e o João curaram aquele homem e o Pedro fez mais uma pregação. E por conta daquela pregação, eles foram, o Pedro pregou mais uma vez e o número de convertidos subiu para quase 5.000 pessoas. Alguma coisa errada aqui na digitação. Mas o que temos agora aqui? O testemunho social. Aquela maneira de viver que está lá no Atos 2, né? Partir o pão de casa em casa, é um testemunho mais da vida espiritual da igreja. Agora nós temos aqui mais um testemunho da igreja, no capítulo 4, da multidão dos que creram, era a mente e um só coração. Ninguém considerava ser unicamente coisa alguma que possuísse, compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Olha, o testemunho, né? Pregação, testemunho, discipulado. Não havia pessoa necessitada entre eles. Eles então vendiam suas terras, propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, distribuindo segundo a necessidade de cada um. Não para enriquecimento dos apóstolos, mas para a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o valor e colocou aos pés dos apóstolos. E assim termina aquele capítulo 4. E quando nós entramos no capítulo 5, nós nos deparamos com um episódio muito preocupante.
preocupante, né? A história do Ananias e Safira, o que eles fizeram, a terra abriu, caiu lá dentro, né? Mas é importante notarmos, fazermos uma comparação. Antes da oferta do Ananias e Safira, a gente entendia também a oferta do Barnabé. Ele era um homem cheio de fé. Sua oferta foi uma oferta do coração. O Ananias e Safira tentaram enrolar os apóstolos. E o Pedro chamou a atenção deles. Vocês estão mentindo para mim, que sou apóstolo. Estão mentindo para o Espírito Santo. Estão mentindo para Deus. Eles venderam um terreno, mentiram, enganaram, disseram que venderam por tanto, para dar menos oferta. Dá oferta quem dá de coração, segundo a necessidade, segundo o que alguém propôs no seu coração. E os apóstolos iam dividir conforme a necessidade das pessoas. Não havia necessidade deles fazerem aquilo. A oferta do Barnabé está em contraste com a oferta do Ananias e Safira. Como você tem ofertado? Como nós temos ofertado para a igreja? Estamos com do mesmo coração do Barnabé? Ou será que estamos com aquela intenção, com o coração do Ananias e Safira? Outro fato importante, antes de terminarmos o capítulo 4, é que diariamente os apóstolos estavam no templo e também de casa em casa pregando o Evangelho. No capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, é o ministério do ensino e o ministério da pregação. Claro, também tem o testemunho, tem o pastorado de todos das pessoas que estão se convertendo, estão vindo para o Evangelho. No capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos. Os apóstolos, tanta gente convertida, já passou de 5.000, eles têm que dividir o ministério da pregação com a diaconia. Então já estava havendo problemas, precisou então dividir as tarefas. Então foram eleitos os diáconos, né? Aqui logo no início do capítulo 6 diz: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Quer dizer, o número de discipulado está acontecendo, né? Lembra da missão lá em Mateus? E de fazer discípulos de todas as nações? O discipulado está acontecendo, surgem algumas necessidades, eles resolvem essas necessidades com a escolha dos diáconos. Logo, o ministério da palavra avança, continua aumentando o número de discípulos e continua aumentando as conversões. Olha aqui no versículo 7 do capítulo 6. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes estão se convertendo. Aqueles homens que conheciam a lei, os salmos, os profetas, que conheciam a escritura, que liderava o povo, eles estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante para a vida da igreja, para a missão da igreja e também por conta do crescimento dos discípulos. Imagina os sacerdotes que se tornam discípulos de Jesus. Isso é muito bom para a vida da igreja e para o avanço do Evangelho. Aí chegamos no capítulo 7, em que acontece o martírio do Estevão. Você pode ler na sua Bíblia, como for. O capítulo 7 é um capítulo longo, tem 60 versículos, né? E foi a morte desse mártir, né? A palavra mártir na Bíblia é a mesma palavra para testemunha, né? A palavra mártir. Ser um mártir necessariamente não quer dizer que vai morrer, que vai levar pedrada, escotada, que vai ser preso, mas é que vai sofrer por causa do Evangelho. Pode ser um sofrimento muito doloroso ou não necessariamente que todo mártir vai morrer.
todo que morre por causa do Evangelho é um mártir, é um testemunha mártir. Mas nem todo mártir é aquele que vai morrer por causa do Evangelho. Logo após a morte de Estevão, vem uma perseguição muito grande sobre a igreja, né? Aí já está no capítulo 8, nós vamos parar aqui no capítulo 7, tá? Isso aqui é só alguns apontamentos para nós direcionar nosso estudo. Então, você leia na sua casa, sua leitura devocional, quando estiver lendo o livro de Atos, tenta entender então esses caminhos. Eu quero falar um pouco sobre a história da igreja. Olha este mapa. De novo, onde está Jerusalém? Está lá, aqui embaixo, no sul da Terra Santa, tá? Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Tessalônica, todas essas cidades que estão lá na Bíblia, no livro de Atos, algumas cartas de Paulo, né? Alexandria. Então, duas cidades muito importantes, Jerusalém e a Roma, que é a capital do império, lá que mora o imperador, né? Antioquia, depois nós vamos ver o que se tornou o centro missionário. Guardou aí? Aqui está o mar Mediterrâneo, tá? O norte da África. Essa parte verde aqui é o território do Império Romano. E eu quero que você guarde dois nomes, duas datas e dois documentos. Dois nomes, Imperador Constantino e o Imperador Teodósio. O Imperador Constantino, ele, ali das datas dele, nascimento e falecimento, no ano 313, ele assinou lá um edito, né? O edito de Milão, acabando com a perseguição dos cristãos. Os cristãos estão sendo muito perseguidos em todo o império, e ele assinou. Há uma história de que ele havia se convertido, alguns acham que ele só se convenceu, teve lá um sonho da cruz, assim, mas seja conversão ou não, então ele tornou-se cristão. E quem é que vai perseguir o imperador, né? Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa. E ele, então, o Constantino apenas assinou um documento em que cessava a perseguição aos cristãos, porque ele mesmo começou a professar a fé cristã. Mas foi o imperador Teodósio, no ano de 380, ele sim, com o edito de Tessalônica, fez um documento dizendo que agora o cristianismo seria a religião oficial do império, tá? Então, quem fez esse documento foi o Teodósio, nessa data aí, 380. Não foi Constantino. Então, tem gente que pensa que foi Constantino, que inventou o domingo. Não, o domingo, a palavra domingo, procura aí no seu celular e no Google, né? O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer Dominique. Aí até que surgiu a palavra domingo, que é dia do Senhor, tá bom? Ficou assim, é o dia do Senhor. Tudo que é dominical tem que estar relacionado ao Senhor, é o dia do Senhor. Não foi o Constantino. O domingo, o primeiro dia da semana sempre foi da igreja, é o dia que Jesus ressuscitou, apareceu depois, dali 8 dias, no outro primeiro dia da semana, para o Tomé, que havia duvidado, e depois nós vimos que o Espírito Santo também desceu sobre a igreja no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana sempre fez parte da vida da igreja. O Constantino apenas assinou um documento, tá bom? Cadê? Mais um mapa? Por que a igreja ficou católica apostólica romana? Por que surgiram os papas? Eu quero que você destaque aqui 5 cidades importantes: Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Roma, que é a capital, e depois outra cidade que vai aparecer aqui, que é Constantinopla. Cadê? Isso aí, essas 5 cidades eram conhecidas como a pentarquia da igreja. Eram 5 lugares importantes, né? Onde havia os líderes, os patriarcas, os bispos. E então o bispo de Roma, por ser a cidade mais importante, acabou se tornando o pai dos pais, dos patriarcas. Aí surgiu a figura
do Papa. Muito rápido, como que eu falei, né? Não se conta uma história de 100, 200, 500 anos em 15, 20 minutos, né, irmãos? Mas é o suficiente para a gente nortear e começar a estudar. Estude sobre a história da igreja. Compre livros e também pode estudar no Google também, no YouTube. Olha, boa semana para você, bom final de semana. Até a próxima quarta-feira para nós continuar nossos estudos no livro de Atos e também um pouco da história da igreja. Boa noite, até!